E a todas, está no ar a live especial do Plano Amazônia com o tema Bioeconomia em Foco. Em nome do Banco Bradesco, do Banco Itaú e do Banco Santander, eu agradeço a sua audiência e lhes desejo as boas-vindas. Meu nome é Yara Vicente, eu sou fundadora e diretora executiva da empresa de consultoria Nossa Terra Firme, que é especializada em implementação de projetos ESG e assessoria para projetos ambientais. Eu sou a Criana, socioambientalista, e para mim é uma grande honra ser moderadora desse evento. Para começar o dia, convido a todos e a todas para assistir um vídeo que fala um pouquinho sobre a origem do Plano Amazônia e a importância da região. A produção pode soltar o VT. A floresta amazônica é riqueza dos pés à cabeça. Tudo nela é gigante. É terra de mais de 26 milhões de habitantes, de 180 etnias e 150 línguas diferentes. Ocupa 59% do território brasileiro. Abriga 20% da água doce do planeta. Além disso, representa 40% das florestas tropicais do mundo. E dentro desses 40%, uma biodiversidade impressionante. São mais de 4 mil espécies de animais. E mais de 30 mil espécies de plantas identificadas. E os números podem ser muito maiores. Estima-se que os números reais passam de milhões em sua fauna e flora. Essa região tão grandiosa precisa ter seu potencial aliado à preservação. Uma floresta em pé consegue levantar cada vez mais investimentos, multiplicar ações de incentivo e eternizar suas riquezas. Foi por isso que, em 2020, Bradesco, Itaú e Santander, os três principais bancos privados do país, se uniram para criar o Plano Amazônia. Um projeto para viabilizar medidas de desenvolvimento e preservação da floresta. Deixando sua economia tão forte quanto suas raízes. Juntos, os bancos trabalham em 10 medidas divididas em 3 pilares. Apoiar a conservação ambiental e o desenvolvimento da bioeconomia, investir em infraestrutura sustentável e contribuir para garantir direitos básicos da população local. E neste primeiro ano do projeto, reforçamos nossas ações visando desmatamento zero no setor frigorífico. Estamos investindo em culturas sustentáveis na região. E incentivamos pesquisas e projetos para tornar a bioeconomia um setor econômico relevante para o Brasil. Tudo isso é só o começo. Queremos que a Amazônia seja o nosso melhor exemplo, como um modelo de desenvolvimento a ser seguido pelo Brasil em todos os biomas. Porque a riqueza do país pode ser ainda maior com a floresta em pé e de cabeça erguida. No vídeo que acabamos de ver, ressaltamos o tamanho e a relevância da Amazônia em suas dimensões naturais, culturais e na dimensão econômica. Vimos também a origem do Plano Amazônia, a iniciativa que reúne os presidentes dos 3 principais bancos privados do Brasil em prol da viabilização do desenvolvimento sustentável na região. Hoje vamos conhecer o que foi realizado nesse primeiro ano de trabalho. E, ao final desse encontro, esperamos ter apresentado a você como a bioeconomia pode se tornar um poderoso setor econômico para o Brasil. Essa conversa não poderia acontecer num dia mais oportuno, porque o próximo dia 5 de setembro, esse domingo, é o Dia da Amazônia. Celebramos esse dia buscando a esperança para o futuro a partir da responsabilidade em agir para contribuir com a mitigação das muitas emergências socioambientais que a região enfrenta no momento. Vamos começar o encontro dos presidentes dos bancos para debater o que foi realizado nesse primeiro ano de trabalho. Participam desse painel Otávio de Lazari, presidente do Banco Bradesco, Milton Malui, presidente do Itaú Unibanco, e Sérgio Rial, presidente do Santander. Sejam todos muito bem-vindos e obrigado a todos pela presença. Para acompanhar vocês nessa conversa, eu convido aqui no estúdio o conselheiro do Plano Amazônia, diretor do IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, André Guimarães. André, seja bem-vindo. Que bom estar aqui hoje com você. Obrigado, Yara. É um prazer para mim estar aqui com você. Prazer é nosso. Produção, pode soltar a vinheta que o painel vai começar. Boa tarde a todos e todas. É um grande prazer para mim estar aqui conversando com vocês numa tarde de sexta-feira sobre a Amazônia, sobre esse magnífico bioma, esse magnífico ativo, esse tesouro que nós temos no Brasil e que, enfim, recentemente recebeu um olhar muito especial desses 3 bancos,
né, do Bradesco, do Itaú e do Santander, que se uniram há aproximadamente um ano atrás para lançar um olhar inovador, um olhar de encarar esse desafio, que é manter a integridade da Amazônia. A Amazônia é uma região, sim, do Brasil, mas ela tem uma importância para todo o planeta. Em primeiro lugar, ela é importante para os habitantes daquela região. Nós estamos falando aqui de centenas de etnias indígenas, de milhares de comunidades tradicionais, de milhões de pessoas que ali vivem e querem e precisam prosperar. Nós estamos falando de um bioma que também é importante para o Brasil, porque para ficar em uma dimensão, ele ajuda a irrigar o nosso agronegócio, que é importante para a nossa economia, e é importante para o mundo, porque a Amazônia recicla e cicla carbono, cicla água, é um grande ar-condicionado, é um grande, enfim, ativo desse planeta, é parte fundamental da vida na Terra. E com isso em mente, há aproximadamente um ano atrás, então, os 3 bancos, né, os 3 maiores bancos privados do Brasil, se uniram para criar o Plano Amazônia. Esse plano que, enfim, tem uma dimensão extremamente inovadora, né? Só da gente ver essas 3 logomarcas juntas trabalhando para um objetivo comum, eu acho que dá muito a dimensão da importância dessa união de esforços, né? A Amazônia, ela é ao mesmo tempo muito complexa, porque é biodiversa, ela tem muitos interesses ligados, etc. Mas a Amazônia também é muito simples, a questão amazônica, porque basicamente o que a gente precisa é manter a Amazônia íntegra, manter a Amazônia em pé. E foi com isso em mente que os 3 bancos então se uniram. Tá? E eu tenho aqui o privilégio de poder conversar um pouco com o Otávio, com o Milton e com o Sérgio, que são as lideranças por trás do Plano Amazônia, que agora completa um ano. Então eu queria um pouco, Otávio, Milton, Sérgio, aliás eu vou começar por ordem alfabética aqui, para depois não dizerem que eu estou privilegiando esta ou aquela instituição financeira, que não é o caso aqui, estamos em pé de igualdade. Então eu vou começar em ordem alfabética. Eu queria te ouvir um pouco, Milton, tá? Como é que você vê esse primeiro ano do Plano Amazônia? Como é que a gente, enfim, o que a gente já atingiu, o que a gente aprendeu nesse um ano, quais são os desafios daqui para frente, enfim. Milton, por favor, conta um pouco do seu ponto de vista, o que a gente já entregou e pode entregar ainda daqui para frente. Olha, André, um prazer enorme estar aqui com vocês, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Ara, prazer enorme e muito orgulhoso de poder estar nesse painel aqui ao lado do Otávio e do Sérgio, realmente tem sido um privilégio trabalhar ao lado deles nesse projeto. E dizer que é a primeira vez que me chamam em primeiro lugar aqui por ordem alfabética, então também é algo novo aqui. E, enfim, deixa eu contar um pouco para vocês. Acho que essa criação do plano da Amazônia não pode ser dissociado naturalmente desse momento pandêmico que a gente tem vivido há mais de um ano, né? A velocidade que essa crise se espalhou mostrou assim como a gente de fato está profundamente conectado com o meio ambiente. E essa experiência mostrou também que agentes do setor público e privado, e até mesmo concorrentes, podem, né, como vocês estão vendo aqui, devem se juntar para mitigar impactos negativos do nosso ecossistema. A Amazônia entrou como um ponto-chave nessa discussão, foi fortemente atingida pela Covid-19, né, e isso intensificou naturalmente as condições de vulnerabilidade social da população. A gente aqui tem atuado bastante, enfim, na nossa atuação específica no Todos pela Saúde, ao longo da pandemia a gente investiu mais de 70 milhões de reais em recursos na região, o que sem dúvida, né, na nossa visão aqui, ajudou a proteger, ou mesmo até salvar milhares de pessoas, né? A gente atuou num primeiro momento para responder a essa crise de curto prazo, mas pensando naturalmente nos desafios futuros, a gente criou então o Plano da Amazônia, dessa vez em parceria com Bradesco e Santander aqui presentes. A região, para nós, é fundamental para o combate às mudanças climáticas e que não são mais uma tendência, né, é uma realidade. E é a chave para a transição para uma economia de baixo carbono. O balanço nesse primeiro ano foi de muito aprendizado sobre a região e principalmente sobre a nossa própria governança de atuação, né? Um conselho incrível com especialistas do qual você faz parte e a gente teve esse apoio aqui formando não só pelo Conselho, mas pelas parcerias que a gente desenvolveu com a sociedade civil. A gente priorizou 4 medidas: indústria frigorífica, culturas sustentáveis, regularização fundiária e bioeconomia, né? E a gente tratou em mais detalhes desses tópicos e do status em que a gente se encontra nessas frentes, né? A nossa função aqui não é levar apenas o crédito e financiar as iniciativas de impacto positivo para a região. A gente está falando também de apoiar os novos modelos de geração de negócio
que conciliem desenvolvimento e conservação. É um compromisso de longo prazo, né, e precisa ser tratado com a devida importância, né? E por isso eu saio super contente com a estrutura e bases que a gente criou, mas com uma certeza de que esse é um desafio ainda enorme, e assim como a disposição de todos nós para enfrentá-lo. Muito legal, Milton. Obrigado. Deixa eu, então, na sequência aqui, Otávio, te ouvir. Você que estava lá na origem desse processo todo, né, junto com o Sérgio, com o nosso Cândido Bracher, que a gente não pode esquecer, né, que é o ex-CEO do Itaú, que foi um dos idealizadores desse processo todo. Passado esse um ano, Otávio, que você acompanhou aí desde antes, inclusive, desde a formulação dessa ideia, como é que você lê aí o momento atual e como é que a gente lança aí um olhar para um futuro próximo do nosso Plano Amazônia? Oi, André, muito boa tarde, é um prazer estar aqui com você, com meu amigo Sérgio, com meu amigo Milton, a Yara, que está com a gente aqui também, e principalmente com todos os nossos amigos e amigas que estão nos assistindo e dando o privilégio da sua audiência para a gente conversar um pouquinho. O Plano Amazônia, André, ele acabou surgindo de um sonho aqui de 3 caras, né? Tudo começou porque a gente, quando surgiu a pandemia, nós conversamos, na época o Cândido Bracher, ainda um entusiasta, né? Depois o Milton, no mesmo perfil, nós começamos a conversar a respeito dos problemas todos da Covid, o que nós podíamos fazer, e a gente, primeira coisa, falou, não adianta a gente querer disputar território agora nós temos que trabalhar junto em prol das empresas, das pessoas, da sociedade. E assim começou todo o trabalho dos 3 bancos que são concorrentes, mas não são inimigos, fazendo uma série de coisas para a sociedade em termos de prorrogação de operações de crédito, renegociação, reperfilamento, prorrogação, linhas de crédito para as empresas, falando com o Banco Central, falando com o governo, enfim, foi uma série de coisas. E a partir disso, eu diria para você, André, que muito mais do que o relacionamento profissional, acabou criando um vínculo de amizade muito próximo entre nós 3 e agora nós 4, porque o Milton veio para o time também. E esse sentimento de amizade, a Amazônia foi um assunto que veio nas nossas conversas, e a gente, por que não? Né? Por que não fazer? A gente sabe do desafio que não é algo trivial, muito pelo contrário, é extremamente complexo. Nós estamos falando de uma área de mais de 5 milhões e meio de quilômetros quadrados, então não é uma coisa simples de se trabalhar nisso. É simples de fazer, como você falou aí, quer dizer, pequenas atitudes geram grandes resultados. Mas a gente falou, por que não? Né? Nós acho que temos uma obrigação para com a sociedade brasileira de se fazer alguma coisa. E aqui nós não estamos falando de caridade não, viu, André? Isso para nós é business, é fazer a coisa bem feita, é ter meta, é buscar resultados. E a partir daí desse entendimento de nós 3 que deveríamos seguir, nós começamos a trabalhar. Por quê? Porque essa é se fala de bioma amazônico, mas moram 26 milhões de pessoas neste bioma. É um negócio fantástico. Nós 3, enquanto bancos, estamos nessa região e atuamos fortemente nessa região. O Bradesco está lá desde 1965, a primeira agência foi lá em Miracema, no Tocantins. Então, nós temos uma história, todos nós temos uma história trabalhando lá em prol do agronegócio, preparando os nossos times, trabalhando as equipes, formando gente para que tudo isso possa ser desenvolvido de uma maneira muito sustentável e contínua, né? Quer dizer, é um plano que tem estrutura. E como disse bem o Milton, a gente chamou gente de notório saber, com a definição desse conselho, como você, que é uma das pessoas que está com a gente. Então, a gente estruturou uma governança muito importante para que isso não fosse uma ação que tem data para acabar, muito pelo contrário. Ela teve data que começou, estamos comemorando agora 1 ano, e isso não tem fim, nós temos que continuar. Certamente o meu sucessor, o do Sérgio, o do Milton, vão continuar essa nossa trajetória dentro do bioma amazônico e, por que não, estender isso para outros biomas que a gente está conversando também. Então, eu acho que neste primeiro ano, o balanço que a gente pode fazer é que a gente está fazendo diferença na vida de muitas pessoas. Quer dizer, são projetos que estão caminhando de bioeconomia,
açaí, dentro das cadeias, né, de açaí, de castanha, de pesca, enfim, de várias coisas de piscicultura que nós estamos desenvolvendo. Então, eu diria para você que o balanço que a gente pode fazer desse primeiro ano é um plano muito bem estruturado, com uma governança extremamente rigorosa, com metas claras do que nós precisamos fazer e com direcionamento de cada um dos bancos dentro das suas políticas, respeitando cada uma as suas políticas, mas fazendo um trabalho muito grande lá no bioma amazônico. Muito bacana, Otávio, muito bacana, obrigado. Agora, complicou foi a vida do Sérgio. Depois das duas falas aí, Sérgio, eu quero ver o que sobrou para você. Mas brincadeiras à parte, viu, Sérgio? Eu queria também te ouvir, tá? Né, como eu falei, quer dizer, nós estamos diante de um ambiente complexo, não existe solução mágica. Eu acho que exige a união de esforços e, mais uma vez, né, os três bancos, né, como bem o Otávio colocou, quer dizer, que são concorrentes, mas não são inimigos, ou seja, se unirem em prol desse objetivo comum, é algo a ser celebrado por si, né? E depois desse um ano da gente, enfim, trabalhando juntos, e eu quero dizer que para mim tem sido um privilégio realmente estar junto com vocês, as nossas reuniões são riquíssimas, mas eu queria também te ouvir, Sérgio, o que você viu aí desse aprendizado desse um ano e como é que a gente pega isso e dá uma próxima escalada nesse aprendizado? Sérgio Rial. Bom, boa tarde a todos, enfim, muito obrigado. Eu vou tentar, então, fazer uma prestação de contas também, que também é um dos objetivos de estarmos aqui. Durante os últimos 12 meses, todos nós trabalhamos de forma afinca e, de certa forma, realmente focada. Nós tivemos um diálogo extremamente concreto, transparente, com os líderes da indústria de frigorífico, e a partir desse diálogo, que foi um primeiro diálogo estruturado, a gente sente, não por conta do diálogo em si, mas pela forma de também a indústria financeira fazer parte de um processo em que a gente vai em busca da rastreabilidade de toda a cadeia nos próximos anos. A rastreabilidade é o que vai, de certa forma, garantir que a gente consiga entender, desde o gado até o garfo, todo o processo dessa criação e, obviamente, do próprio abate do animal e da conservação da floresta. E estamos no início. A gente viu até um comprometimento de desmatamento zero, que não é necessariamente o que está se tendo hoje, obviamente que é o combate ao desmatamento ilegal, mas existe claramente um consenso entre nós e os próprios líderes da indústria de carne de que isso é possível, tanto a rastreabilidade quanto olharmos lá na frente para um desmatamento absolutamente zero. Eu acho que isso é uma pequena semente de um diálogo que foi construído nos últimos 12 meses. No tocante às cadeias sustentáveis, nós nos propusemos, porque tampouco sabíamos o que era possível, pelo menos começarmos a promover financiamento a pequenos negócios, quando você compara, obviamente, com o tamanho das empresas aqui representadas, mas muito importante para as comunidades ribeirinhas, para pequenas famílias. E essas cadeias sustentáveis, o primeiro número que foi indicado por nós foi 100 milhões, eu tenho absoluta convicção que esse número foi mais do que ultrapassado por cada um de nós. No caso do Santander, 260 milhões, a gente começou um diálogo com uma cooperativa no estado do Acre, que nós não tínhamos, e as cooperativas têm um papel fundamental de poder organizar e promover educação financeira, também agronegócio relacionada, e vários outros negócios que a gente está promovendo, como todos os outros dois bancos aqui representados. Aqui não há competição, aqui o que há é uma postura de que cada um tente fazer o seu melhor, enfim, dentro da sua infraestrutura. Então, esse é um ponto importante. Na bioeconomia, eu acho que os três, eu posso falar talvez em nome dos três, aqui é um aprendizado. Contratamos um estudo que vai ser depois debatido em algum dos painéis para poder realmente entender por que a castanha, que historicamente era chamada do Pará, hoje castanha do Brasil, a Bolívia tem a supremacia do comércio internacional dessa castanha. O que a Bolívia fez de diferente na gestão dessa cadeia que nós, brasileiros, não fomos capazes de fazer? Então, aqui tem um estudo que vai ser claramente debatido no painel. Então, nós fomos, e por último, a regularização fundiária, que aqui é claramente um território que nenhum de nós tem qualquer tipo de domínio, mas aqui, de novo, nesse espírito de concertação, de construção de coalizões, escritórios de renome, como Pinheiro Neto, Machado Meyer, eu seguramente estou esquecendo o terceiro, vieram de maneira de pro bono
ajudar-nos a pensar, inclusive ao nosso Conselho, caminhos de como podemos formatar e ajudar o próprio país a pensar na questão da regularização fundiária, que é fundamental à questão do financiamento. Então, aqui é uma tentativa pequeníssima e rápida de prestação de contas de algo muito maior. Talvez seja tudo muito pequeno, o que eu falei, mas é para dar, pelo menos, uma sinalização àqueles que estão aqui nos prestigiando, de que nós três também trabalhamos com um plano de ação concreto e não ficamos somente no plano das ideias. Que legal, Sérgio, que legal. Pode ser até pequeno, viu, Sérgio, na dimensão, mas eu acho que é monstruosamente grande na importância estratégica, quando a gente fala, mais uma vez, de uma região que requer a atenção das mais diversas para a gente conseguir construir uma nova etapa. E eu queria me pegar um pouco, Sérgio, nesse ponto que você traz, que é o fato de que essa união dos 3 bancos em torno do Plano Amazônia, ela vai muito além da questão financeira em si. Nós não estamos falando aqui de apenas, e não me entenda aqui errado, de uma disponibilização de crédito. Nós estamos falando, como nas suas palavras, quer dizer, nós estamos falando de educação financeira, nós estamos falando de planejamento estratégico, nós estamos falando de lançar um olhar sobre, enfim, obstáculos como, por exemplo, a regularização fundiária, que se apresentam como uma barreira a gente conseguir empreender na região amazônica. Ou seja, essa união em torno do Plano Amazônia, ele vai muito além, essa união vai muito além de apenas, né, mais uma vez, não me entendendo errado aqui, disponibilizar capital. Tá? Mas eu queria explorar especificamente esse aspecto do financeiro. Tá? E aqui eu vou dar um pouquinho de contexto, se vocês me permitem, que a gente gosta muito de louvar. Eu, como engenheiro agrônomo, não tenho como não aplaudir o fato de que o Brasil, em 40, 50 anos, passou de um país importador de alimentos para ser um dos maiores produtores e exportadores de commodities agrícolas do planeta. Né? Eu acho que é motivo de orgulho para todos nós. Mas isso teve nós carregamos um ônus com esse processo, ou seja, a gente deixou para trás aproximadamente metade do cerrado, do bioma cerrado, né? A gente abriu 20% da Amazônia, tá? Eu não vou entrar no mérito de discutir agora o que meus avós e meu pai, etc e tal, decidiram nos anos 50, 60, não é essa a questão. O fato concreto é que esse modelo que nos trouxe até aqui, ele vai ter que ser revisitado, tá? Por uma questão física até, não tem mais tanta área assim para abrir, por uma questão ecológica, porque nós precisamos das florestas para irrigar a nossa agricultura, ou seja, por uma razão ou por outra, a gente vai ter que inverter, que modificar essa lógica, né? Muito do que foi feito no passado foi feito em função de decisões políticas, de construção de infraestrutura, mas também de financiamento, de alocação de recursos, de incentivos, e agora a gente vai ter que redesenhar um pouco, aliás, ou muito, né, esse processo daqui para frente, né? O mundo pede isso, as mudanças climáticas estão aí, né, nos esbofeteando e mostrando que o caminho precisa de ser alterado, e o papel do setor financeiro é extremamente importante nesse momento de virada. Então eu queria um pouco ouvir, agora eu vou fazer, se vocês me permitem, da ordem alfabética inversa. Eu vou começar com você, Sérgio. Eu queria te ouvir um pouco sobre como é que você enxerga o papel do setor financeiro nessa visão mais lato sensu de uma mudança de modelo de desenvolvimento, que obviamente a Amazônia é um grande exemplo, mas nós estamos falando aqui talvez do planeta inteiro, quando a gente fala dessa revolução que se avizinha em função das mudanças climáticas e de uma percepção diferenciada da sociedade sobre os desafios que a gente tem para o futuro. Queria então um pouco te ouvir, Sérgio, mas falando um pouco do olhar financeiro e do papel que você enxerga para essa mudança que se avizinha. Sérgio. Olha, eu vou tentar ser sucinto até para poder permitir mais tempo aos meus colegas, mas eu começaria da seguinte forma. Primeiro, o reconhecimento de que a floresta vale muito mais como floresta, né? Não intacta, mas, obviamente, preservada de forma absolutamente inteligente, do que destruí-la. Isso não está registrado no PIB do país, e a gente vai claramente ver nas próximas décadas a importância e como esse registro vai se dar. E esse registro vai se dar por essa transição dessa economia de combustível fóssil para uma economia de baixo carbono. E o Brasil, o mercado de carbono, que talvez um dos meus colegas vai querer, de alguma maneira, também tecer comentários, ele vai ser algo real. O Brasil é uma grande fonte geradora e capaz de neutralizar os efeitos que nós vemos de climáticos no planeta. Mas, para isso, a gente vai ter que fazer um trabalho muito grande junto às outras nações de criar mecanismos estandarizados. Nós não podemos... Hoje existem mais de 65
instrumentos de carbono transacionados no planeta. O planeta vai ter que convergir. Eu espero que Glasgow, na próxima conferência, comece a tentar trazer o mundo para padrões mais únicos e estandardizados, onde aí o Brasil vai poder claramente ser uma fonte importante. Então, isso aqui é uma primeira reflexão. A segunda grande reflexão que a gente claramente vê é que o planeta e a importância da preservação desse planeta, o sistema financeiro tem muito a ver com isso, né? E de que forma? Falamos rapidamente sobre algumas atividades que nós temos que estar mais presentes. Eu acho que o setor privado, nós três aqui, estamos dando um sinal claro do processo inclusivo da região norte, nesse caso, do país, né? Bancos e a indústria financeira, historicamente, transitavam onde o PIB existia, não necessariamente onde as pessoas e necessidades de futuro eram prementes. Isso ficava muitas vezes a cargo somente de bancos de desenvolvimento ou coisas desse tipo. E eu acho que ver o setor privado com uma postura inclusiva, social e de responsabilidade ética em relação ao país, eu acho que é um sinal. Eu não falo com qualquer ufanismo, é um sinal de uma nova liderança à frente das grandes plataformas financeiras do nosso país. Acho que não fica de forma alguma restrito a nós três. Acho que várias empresas financeiras fazem coisas similares ou parecidas. O que é interessante aqui é a força, é a coalizão dos três. E, por último, eu acho que nós temos uma obrigação muito importante também, isso foi, inclusive, mencionado por um dos nossos conselheiros, e que ficou muito na minha cabeça, pelo Denis Pilé, um grande empreendedor aqui do estado do Amazonas, qual é o nosso papel em relação ao capital humano da região. Porque nós temos também, como três grandes empresas, uma obrigação de pensar, não só no ponto de vista de emprego, geração de emprego, mas realmente sermos capazes de gerar empreendedores, em que a gente possa promover, não só, como eu disse, a inclusão, trazer mais pessoas da região para trabalhar nas nossas empresas, mas passarmos a ser máquinas de promoção da inovação dentro da região. E eu falo, pelo Santander fazemos muito pouco. Eu acho que aqui temos que repensar do treinamento, a promoção do empreendedorismo correto, inclusivo, dentro dessa região que é absolutamente rica e com recursos absolutamente limitados. Obrigado, Sérgio. Eu vou para você então, Otávio, com uma provocação vinda aí da própria fala do Sérgio, que é no que tange ao mercado de carbono, esse mercado de serviços ambientais, todo esse processo que tanto se discute no mundo hoje, com todas as incertezas, mas também as oportunidades que esses novos mercados nos trazem, né? Colocando um pouco a Amazônia em perspectiva, nós estamos falando de um bioma que estoca 10 anos de emissões humanas do planeta, ou seja, de carbono, né? De gás de efeito estufa, ou seja, isso dá um pouco a dimensão da importância dessa região, mas ao mesmo tempo que ela estoca esses 10 anos de emissões humanas globais, ela acabou recentemente de virar, de ser um sumidor, ou seja, de absorver liquidamente carbono para passar a ser um emissor, em função do desmatamento, da degradação que a região está sofrendo. Ou seja, nós estamos aí num ponto perverso, Otávio, né, de virada né, negativa aí no sentido de perdas de emissões advindas da Amazônia, mas com todo o potencial que a gente tem, né? Eu gosto muito de dizer que né, uma das máquinas mais poderosas de absorver carbono da atmosfera é a fotossíntese, e nós somos privilegiados porque nós temos, enfim, sol, solo, né, condições edafoclimáticas para poder absorver muito carbono, e a Amazônia é um bom exemplo disso. Como é que então, Otávio, trazendo aqui um pouco para você, como é que você vê essa oportunidade desses novos mercados surgirem, eventualmente até para alavancarem outras formas de financiar, outras formas de investir na região amazônica? A gente consegue conciliar o mainstream, né, o processo convencional de investimento e de financiamento a esses novos modelos, né, e essas novas oportunidades financeiras que advêm, por exemplo, dos mercados de carbono? Como é que você enxerga isso, Otávio? André, é muito boa essa tua pergunta, mas tem um ponto importante. É possível produzir de modo sustentável na Amazônia. É possível criar riqueza na economia local e trazer prosperidades para aquelas famílias. Veja, você falou muito bem, quer dizer, se a pessoa tiver aonde plantar, aonde cuidar do seu gado, tiver a propriedade, o título de propriedade, ninguém vai precisar entrar para dentro da floresta para derrubar a floresta. Tem muita discussão se a floresta amazônica
é uma floresta já madura e, portanto, absorve menos carbono da atmosfera do que uma floresta em desenvolvimento, mas já se provou por vários estudos que ela continua tirando carbono da atmosfera, sim, mesmo sendo uma floresta já mais madura, de muito mais tempo. Mas o problema, como você bem disse, não está aí. O problema está que cortam a floresta, essa madeira vai para o solo e 80% do tronco é carbono e pronto. Aí você tem esse quase carbono negativo que a gente está vivendo, ou negativo que a gente está vivendo por conta disso que está acontecendo lá na Amazônia. Então, André, por que eu quis dizer isso? Porque nós temos que preparar, que pavimentar este caminho para chegar às emissões de certificados, a ter isto como um mercado que funcione de uma maneira muito regrada, com governança. A Amazônia, eu vou pegar aqui o exemplo do Bradesco. O Bradesco está lá na Amazônia desde 1965. Nós temos 399 agências no bioma amazônico, mais 435 PA, mais 3.500 pontos de atendimento lá com parceiros nossos. Nós temos quase 7 mil funcionários lá na Amazônia. Nós temos 8 escolas da Fundação Bradesco com 7 mil alunos no bioma amazônico. Então, o que a gente precisa, por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos preparar os ribeirinhos, preparar a população, preparar esse negócio, preparar os empresários, fomentar o empreendedorismo, como o Sérgio disse, para que a gente o mundo possa observar que a Amazônia não é uma terra de ninguém. A Amazônia é algo organizado, centrado, que tem grandes empresas, que tem grandes empresários, que protegem a floresta, que cuidam da floresta, que fazem um desenvolvimento sustentável do bioma amazônico. E esta população, que nós estamos falando aqui, dos ribeirinhos, dos trabalhadores, do extrativismo consciente, das empresas que trabalham lá dentro do bioma amazônico, quando a gente tiver, e eu tenho certeza que rapidamente, nós seremos extremamente importantes para poder conduzir esse trabalho de preparação dessas comunidades, das empresas, da sociedade civil, também, não só nós, mas também para que isso possa, de fato, se tornar algo concreto, que não seja apenas um sonho de verão, mas que, de fato, nós podemos organizar isso. E, a partir deste mercado organizado, André, imagine o quanto tem de riqueza no Brasil, de tantas empresas no mundo que precisam compensar as suas emissões. Você veja aí várias empresas se comprometendo a ser net zero até 2050, etc, etc, etc. Quanto de recursos financeiros podem vir para este bioma, especialmente para outros também, mas para esse bioma, fruto justamente da preservação que a gente pode fazer na floresta amazônica. Então, o trabalho de conscientização, de educação financeira e de que a população, os empresários e a sociedade civil entendam o tamanho da riqueza que essa floresta pode propiciar para os negócios, para o business brasileiro, será fundamental para que a gente chegue nesse estágio. Não podia concordar mais, Otávio. Usando até uma expressão americana, né? O copo meio cheio, o copo meio vazio, né? Quando a gente fala de Amazônia, o copo meio vazio tá todo mundo criticando o Brasil porque o Brasil desmata, isso é ruim para a reputação do Brasil. Esse é o copo meio vazio. O copo meio cheio de uma forma muito simples, o mundo está comprador da Amazônia em pé. Então aí, Milton, eu queria com essa pequena expressão, essa pequena brincadeira aqui, te perguntar um pouco também como é que você enxerga os caminhos, digamos assim, para a gente, né, transformar essa percepção do mundo, tá, de que a Amazônia em pé ela é importante, tá, deve ser mantida, portanto deve ser financiada e vamos dizer assim, a arquitetura financeira do futuro precisa de alguma maneira
valorizar, precificar e remunerar essa Amazônia em pé. Como é que você enxerga, Milton, esse caminho futuro do recurso financeiro que vai, ao mesmo tempo, né, como bem colocou o Otávio e também o Sérgio, quer dizer, financiar essa floresta em pé, mas ao financiar essa floresta em pé, valorizar aqueles negócios, aqueles empreendimentos que a fazem ficar em pé. Como é que você enxerga isso também daqui para frente, Milton? Olha, André, primeiro eu queria aqui dizer que eu concordo muito com o que o Sérgio e o Otávio falaram, enfim, na pergunta anterior, acho super importante os pontos que eles trouxeram. Diz o seguinte, acho que para combater o desmatamento, né, a gente precisa criar, no fundo, instrumentos e estímulos financeiros que façam a floresta em pé valer mais do que ela derrubada dentro das regras de mercado. Acho que aqui tem um capítulo de investir em tecnologia e infraestrutura verde social. Isso é super importante para a gente começar a fomentar um negócio em um ambiente, né, de negócio muito mais propício. Eu diria que, assim, entretanto, acho que para a gente proporcionar esse ambiente de negócio favorável, o capital por si só não vai ser suficiente, né? Então, a gente tem visto iniciativas de diferentes naturezas serem lançadas aí para fomentar a agenda de desenvolvimento sustentável e recuperação florestal no mundo, em especial na Amazônia. Acho que dentro do Plano Amazônia, a gente também se propôs a sermos catalisadores dessa transformação, mas está claro que essa é uma agenda coletiva e a gente só vai conseguir dar escala por meio de uma visão sistêmica e estratégica de alocação de capital conectada aos demais agentes da economia. A gente quer fomentar um ambiente favorável à conservação, né? E aqui tem que ser por meio de ativos e instrumentos financeiros de lastro verde, que trazem, com muita transparência e accountability, para que essas métricas, no final, e o monitoramento transmitam a segurança necessária para estimular a geração de negócios, tá? E é isso, né, na nossa visão aqui, só pode ser feito em conjunto, não é só uma iniciativa aqui do setor privado, mas tem que ser feito em conjunto com o setor público e com os demais agentes da sociedade, sem sombra de dúvidas. Muito legal, Milton. Você traz um ponto importantíssimo, Milton. Acho que o resumo do que você falou é o seguinte, olha, precisamos nos unir, olha, só unidos é que a gente vai conseguir fazer essa floresta em pé valer mais do que a floresta deitada, portanto, preservar a integridade do bioma, preservar modelos produtivos inovadores e tudo mais. Eu acho que essa última rodada de conversa, de pergunta e de resposta com vocês, acho que deu uma inspiração muito grande. E eu acho um pecado. Conversa boa como essa é aquela conversa que a gente quer levar a tarde inteira, mas já me mandaram vários sinais aqui de que a gente tem poucos minutos e tal, então conversa boa é a conversa que a gente quer seguir, mas infelizmente tem o tempo, então eu queria fechar essa nossa conversa aqui, não quero perder essa oportunidade e fazer uma reflexão com vocês, tá? A gente, vamos imaginar daqui a 3 anos, 5 anos, estando nós aqui ou não importa, quer dizer, esse Plano Amazônia entregando os seus resultados, fazendo as devidas provocações para a sociedade, colocando uma nova dimensão no debate socioeconômico e ambiental sobre a Amazônia. E a gente, estamos agora em 2027, 2028, 2030 e olhamos para trás. Tá? Vou subverter completamente agora e vou começar com você, Otávio. Tá? O que você acha que a gente, olhando para trás daqui a 6, 7, 8 anos, o que a gente quer deixar de legado? O que a gente quer deixar de marca do nosso Plano Amazônia? O que a gente quer, da mesma forma, entende, deixar para trás? Entende? Dizer, olha, isso aqui não nos serve mais, a gente virou essa página e estamos olhando agora para um novo momento, né, para essa região. Como é que você vê o nosso legado, Otávio, para esses próximos anos? O que a gente deixar? Até para me ajudar a trabalhar lá no Conselho também. Eu estou em benefício em causa própria aqui também, viu, Otávio? Então me diga lá, como é que a gente vai trabalhar junto daqui para frente? Olha, André, você sabe que essa história de legado acaba me vindo à mente, né? Quer dizer, quando eu olhar para trás, quando a gente estiver lá em 2040, 2050, ou mesmo 2030, né? O que eu gostaria de olhar para trás, se Deus quiser, estando aqui, aposentado, olhar para trás ou olhar a Amazônia e começar a ver as notícias da Amazônia, o que é
que eu gostaria de ver, né? Como é que eu gostaria de ver? E isso me traz na mente, não poderia deixar de trazer, um legado que o senhor Amador Aguiar nos deixou, depois o Trabuco, o senhor Brandão, o Trabuco deu continuidade, e eu me sinto na obrigação de fazer isso, que é todo o trabalho que a Fundação Bradesco faz, né? Você vê, a Fundação Bradesco começou lá em 1956, hoje tem 40 escolas, 100 mil crianças que não teriam nenhuma oportunidade na vida por conta da carência, né? Por conta das necessidades, e a Fundação Bradesco dá essa oportunidade para essas pessoas se realizarem. E hoje são 100 mil crianças carentes que a Fundação Bradesco cuida. Então, eu gostaria, e eu acho que é um sentimento meu, mas também é do Sérgio e do Milton, que este Plano Amazônia, ele não é um trabalho nosso, é um legado que a gente quer deixar para todas as futuras gerações que o banco, que virão, né, de novos CEOs, de novos executivos do Santander, do Itaú e do Bradesco. Acho que essa é a grande missão, talvez que o Otávio, o Sérgio Rial e o Milton tenham de deixar um legado para as futuras gerações, para que o Plano Amazônia não acabe, porque esse é um trabalho sem fim, e um trabalho que a gente quer realizar e deixar essa semente plantada e ouvir daqui a uns anos na televisão de que a floresta amazônica é preservada, de que ela é um grande transformador ou neutralizador de carbono, de que o mundo inteiro reconhece a importância disso e respeita a floresta amazônica e o trabalho que os brasileiros fazem em prol da floresta amazônica. Então, acho que esse é o grande sonho que a gente tem. E quando a gente olha isso e reflete um pouco sobre isso, André, não é muito difícil, porque as ações são até pequenas. Eu gostaria até de dar um exemplo para você, como é que as coisas podem acontecer de maneira positiva quando você coloca, lógico, o capital, mas também a força de vontade de querer fazer, né? Nós, recentemente, aqui, os 3 bancos, não era um financiamento muito grande, um dos bancos sozinho poderia fazer, mas nós decidimos, não, vamos fazer os 3 juntos, financiamos uma grande empresa aí da região, e um grande problema do açaí, por exemplo, é que os coletores de açaí dentro da floresta, eles não têm como armazenar esse açaí, ou tem que obrigatoriamente vender para um atravessador. E esses ribeirinhos que colhem o açaí dentro da floresta, sem derrubar a floresta, muito importante, ele recebe R$40, R$50, R$60, 70 no máximo por saca desse açaí que ele colhe. E com esse financiamento que nós 3 fizemos, que não foi muito, um financiamento até pequeno, é uma balsa de 70 metros, 80 metros, 17 de largura, toda com painel solar, absolutamente respeitando a natureza, recolhe esse açaí dos coletadores e eles recebem R$115 pela saca, ou seja, mais do que o dobro do que um atravessador pagaria para ele. Legal. Quanto isso traz de cidadania, quanto isso traz de orgulho para essas famílias e para essas pessoas que estão vivendo do seu trabalho e sabendo que se ele preservar a natureza, o açaí vai continuar brotando, ele vai continuar colhendo, ele vai continuar processando isso lá para poder vender, processar isso lá na Balsa, recebendo um dinheiro muito mais justo pelo trabalho suado que ele tem. Então, isso é apenas um pequeníssimo exemplo que a gente está dando, mas você falou bem no começo, são de pequenas atitudes que a gente começa a mudar esse jogo, porque a gente acredita muito naquele contágio da corrente do bem. Se cada um fizer um pedacinho e a gente está procurando fazer a nossa parte, certamente outros bancos, outras empresas, outras associações, outras ONGs, outras fundações como a FAS, outras empresas como a Embrapa, que está apoiando nós 3 para poder dar entendimento, clareza e conceito de terra para esses pequenos proprietários. Certamente a gente aí vai lá em 2040, 2050, aí já a gente vai ver manchetes de jornais, a gente vai ver manchetes ou reportagens na televisão mostrando a fauna, mostrando a flora, mostrando a floresta de pé e mostrando como o Brasil pode fazer as coisas bem feitas, e eu tenho certeza que a gente vai fazer. Que legal.
Emocionado e inspirado, Otávio. É só o que eu posso dizer sobre a sua fala e reforço o meu compromisso com o nosso conselho. Vamos juntos, estou reenergizado aqui. Milton, vamos lá, queria te ouvir também sobre que legado que a gente vai deixar. Eu espero que não leve 30 anos, viu, Otávio? Vamos dizer uns 10 anos, 15 anos no máximo, Milton. Vamos lá. O que a gente vai deixar de legado? Olha, acho que, André, acho que tem muitos legados aqui que a gente pode deixar. Eu acho que, primeiro, fazer um reconhecimento ao próprio Cândido, que acabou de se aposentar e acabou deixando o legado, que é um embrião, né, de toda essa discussão que a gente tem tido aqui como grupo, e tem sido muito bacana dar continuidade a isso. Mas eu acho que tem um chamamento aqui muito importante, que é assim, a gente reconhecer que essa questão das mudanças ambientais não são mais apenas uma questão de Estado, né? Mas são questões aqui que preocupam também as empresas, assim, acho que os 3 bancos aqui mobilizados, e nós, e todos os cidadãos, né? Acho que a nossa presença aqui e essa agenda e outros movimentos que a gente tem visto do setor produtivo também mostram, e eu estou muito seguro de que a gente está no caminho certo, com grandes desafios, obstáculos, mas eu não tenho dúvida que a gente vai chegar lá. Acho que a gente precisa construir aqui, para chegar lá e deixar um legado, políticas pautadas em dados científicos, né? Acho que tem muito dado já disponível, né? É algo urgente. A gente precisa aqui também atacar muito fortemente esse processo de desmatamento ilegal. Você conhece a região muito melhor do que eu, mas você sabe que já atinge aí 17% do território, e a gente tem que usar a tecnologia que está disponível, né, e o capital para a gente conseguir promover um modelo, né, de inovação que seja capaz de compensar e reparar o que nós já destruímos, né? Eu acho que essa tem que ser uma agenda positiva olhando para frente, né? E tem que ser uma agenda compatível aqui necessária para a sustentabilidade dos negócios, né? Então, acho que o nosso objetivo para o futuro, e ele é muito simples, como você falou, é tornar o planeta mais sustentável e as nossas sociedades, como o Otávio falou aqui, economicamente viáveis, fazendo uso super inteligente da biodiversidade, né? Eu acho que a gente tem que reconhecer que o nosso país é uma potência ambiental e energética, tem a maior biodiversidade, a Amazônia, né, do planeta. A gente viu alguns números aqui, abriga 20% do total de espécies da Terra, 50 mil espécies de plantas, então é de uma riqueza profunda, né? E acho que o momento em que a sociedade caminha para uma economia de baixa emissão de gases, que provocam aí no final o aquecimento global, esses números mostram que a gente tem muito mais facilidade de entrar na nova economia do que outros lugares do mundo. Então, eu diria que, assim, para fechar, a bioeconomia certamente vai ajudar o Brasil a reduzir a dependência externa, vai aumentar a conservação das riquezas naturais, e não são poucas, e é para isso que estamos todos nós aqui trabalhando com o apoio de vocês, desse conselho incrível, enfim, e aqui é um chamamento para todos, né, iniciativa privada, iniciativa pública, para a sociedade, numa mobilização para que a gente trabalhe forte nessa direção. E esse acho que é o maior legado que a gente pode deixar no futuro. Muito legal. Mais uma vez, união, viu? Gosto muito dessa linha. Obrigado mesmo, mas também inspiradora, viu, Milton? E vocês 3 não vêm com esse negócio de aposentar, não, porque uma vez que a Amazônia entra na vida da gente, não sai mais. Eu posso dizer por experiência própria, tem 32 anos que eu estou nessa, às vezes tento me livrar, mas não dá. Sérgio, o que você vê de legado aí que a gente vai deixar? E, pelo amor de Deus, 10 ou 15 anos, cara, nem pensar em 40, 30 não, tá? Só no máximo 15, vamos lá. Eu acho que o Milton tocou no ponto talvez mais importante, que é o reconhecimento de que somos uma potência energética, uma potência verde, num planeta em que nós não vamos ser mais capazes de ser uma potência tecnológica, né? Os Estados Unidos já produziram pelo menos 5 grandes plataformas tecnológicas, cada uma valendo mais de $1 trilhão, muitas delas já tomando potencialmente um tamanho maior que o próprio PIB do Brasil. Então, nós, como nação, olhando para o futuro, a gente tem a obrigação de poder se tornar de verdade uma potência energética, uma potência verde, e para isso o sonho e o legado só vai acontecer quando houver uma concertação entre o setor privado e o setor público, em especial. Não há condições do setor privado sozinho chegar lá, e muito menos também só o setor público com suas políticas. Eu acho que o Brasil tem uma grande oportunidade, e aí é a liderança, de construir um plano de concertação de plurianual em que a sociedade civil e as entidades públicas, o Estado brasileiro,
não necessariamente o governo, porque são políticas de Estado, o governo representa o Estado num determinado período. Sejamos capazes de construir algo que possa posicionar o nosso país como essa potência no cenário mundial. Esse é um primeiro. E o segundo, e eu termino, e que isso não é um tema de CNPJ somente, esse é um tema também de CPF. Então, a mobilização não só dos 500 mil bancários ou agentes financeiros, ou seja, a indústria financeira, cada um de nós, e também a sociedade brasileira, a mobilização dos CPFs e nós, vários componentes da iniciativa privada, promovendo o desenvolvimento, porque isso aqui não é uma questão somente de sonho, mas nós temos que trazer para cada um de nós, brasileiros e brasileiras, a responsabilidade dessa agenda ambiental. Não existe essa potência energética e verde se a sociedade brasileira não se tornar essa potência na forma como agimos, pensamos e, principalmente, como educamos. Uau! Obrigado, Sérgio. Façamos juntos a da Amazônia a maior plataforma verde pela vida do planeta em toda a nossa história da humanidade. Milton, Otávio, Sérgio, muito obrigado. Com essas falas inspiradoras, a gente termina essa sessão, mas continuamos na nossa conversa. Obrigado, gente. Obrigada, André, pela condução dessa conversa e obrigado também aos presidentes Milton Malui, Otávio de Lazari e Sérgio Rial por relatarem os desafios e escolhas estratégicas deste importante processo. Um dos objetivos do Plano Amazônia é dar visibilidade às oportunidades trazidas pela bioeconomia para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental do Brasil. A bioeconomia também é um importante instrumento de combate às mudanças climáticas e por isso convidamos o cientista do clima Carlos Nobre para abrir essa série de debates. Ele é um dos conselheiros do Plano Amazônia e uma grande referência para o campo socioambiental, tendo trabalhado incansavelmente na defesa do legado florestal brasileiro e pelo reconhecimento de seu potencial para o desenvolvimento econômico, justo e sustentável da região. Com vocês, Carlos Nobre. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado por essa oportunidade de compartilhar algumas ideias sobre a Amazônia e a necessidade urgentíssima de um novo modelo econômico de sustentabilidade para a região. A floresta amazônica encontra-se numa emergência climática e ecológica sem precedentes em milhares de anos. Os desmatamentos, que já atingiram mais de 1 milhão de quilômetros quadrados da floresta, a crescente degradação florestal, os incêndios florestais, somados aos impactos das mudanças climáticas globais, principalmente a maior frequência de secas extremas na Amazônia, ameaçam a sobrevivência da maior parte dos ecossistemas por alterações no ciclo hidrológico, elemento vital para a sobrevivência da floresta tropical. Observações indicam que quase 50% da bacia amazônica, principalmente o sul da região, a estação seca já está várias semanas mais longa em comparação com a década de 1980, principalmente sobre áreas desmatadas. Isto, justamente com o aumento das temperaturas, causou declínios na capacidade florestal de agir como sumidouro de carbono. Um estudo recente liderado pela pesquisadora brasileira Luciana Gatti, do INPE, publicado na prestigiosa revista Nature, mostrou que áreas de floresta no sul da Amazônia passaram a ser fontes de carbono, não mais sumidouros. Além disto, está ocorrendo um aumento da mortalidade de espécies arbóreas do clima úmido amazônico. No sul e sudeste da região, podemos estar muito próximos de um ponto irreversível, o tipping point de savanização de 50% a 70% de toda a floresta. O que fazer para salvar a Amazônia? Nas últimas décadas, o debate sobre a Amazônia foi dividido entre duas visões opostas sobre os usos da terra. Uma visão de proteger grandes extensões de floresta amazônica para fins de conservação, 47% da Amazônia são terras indígenas e unidades de conservação, versus uma visão antagônica de buscar um desenvolvimento baseado no uso intensivo de recursos, focado na agricultura, pecuária, energia e mineração. Modelo este que ainda enxerga a floresta como obstáculo. É mais urgente do que nunca
encontrar caminhos alternativos, novos modelos econômicos, repensar nossa relação com a natureza para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. A oportunidade que se abre é desenvolver um novo paradigma sustentável que garanta que a floresta valha muito mais em pé do que derrubada e que os recursos dos ecossistemas terrestres e aquáticos sejam gerenciados de forma sustentável. Usando a melhor ciência e tecnologias avançadas, poderemos salvar a floresta tropical, proteger os ecossistemas da Amazônia e os povos indígenas e tradicionais, e ainda gerar atividades econômicas sustentáveis para uma inovadora bioeconomia, uma bioeconomia de floresta em pé e rios fluindo, fortemente enraizada na imensa biodiversidade da região. Na Amazônia, o sistema com a melhor chance de permitir que as pessoas e a floresta se beneficiem é uma economia do conhecimento baseado na natureza, que faz descobertas e inovações, combinando conhecimentos tradicionais e conhecimentos científicos, ao mesmo tempo que se elimina o desmatamento e a degradação da floresta. A Amazônia brasileira tem dezenas de milhões de hectares de terras degradadas, desmatadas e não produtivas que poderão ser restauradas, principalmente sistemas agroecológicos, para gerar produtos florestais para essa nova bioeconomia, além de prestar um importante serviço ecossistêmico de remover bilhões de toneladas de gás carbônico da atmosfera. Há o desafio de desenvolver novas tecnologias para agregação de valor aos produtos da floresta e dos ecossistemas aquáticos, para a indústria de alimentos, farmacêuticos, cosméticos e materiais, imensos recursos genéticos, entre outras, estritamente gerenciados dentro de limites ecológicos claramente estabelecidos, ao mesmo tempo em que beneficiem social e economicamente os povos amazônicos. E muito dessa bioindustrialização deve ocorrer na própria Amazônia para nos movermos em direção a um país de classe média. Todos nós brasileiros e todos os povos dos países amazônicos temos que atuar imediatamente para construir um mundo mais sustentável. Para salvar a floresta amazônica, temos que zerar os desmatamentos e a degradação florestal no curtíssimo prazo de poucos anos. Para tanto, devemos tornar o Brasil a primeira potência ambiental da sociobiodiversidade. Por que não? Temos que criar um novo modelo de desenvolvimento sustentável baseado na rica biodiversidade que inexiste em qualquer outro lugar do planeta. Um enorme desafio para todos enfrentarmos de forma coletiva e interativa para salvar a Amazônia. O Plano Amazônia, que vamos discutir nesse evento, é inédito, inovador e mobilizador do setor privado e da sociedade civil, e que valoriza a ciência, especialmente a ciência desenvolvida na Amazônia. É olhar para a frente de forma disruptiva e nunca mais voltar a olhar para um passado que vem destruindo a Amazônia. Os debates a seguir deverão aprofundar a discussão dos caminhos para a implementação efetiva e eficiente desta nova bioeconomia para a Amazônia, em que muito contribuirá para enfrentar as duas maiores crises que a humanidade enfrenta hoje, as mudanças climáticas e a perda da biodiversidade. Muito obrigado.